Olá pessoal, meu nome é Leandra, estou aqui representando a equipe de Sociologia. Vamos comentar a prova de hoje, ok? Vamos começar aqui, primeiramente, falando do nível de dificuldade que essa prova apresentou. Bem, não nos surpreendeu, né? A gente teve aí uma prova que essencialmente esteve baseado na cobrança de certos conceitos sociológicos que são fundamentais, o que torna essa prova de qualidade. É sempre isso que a gente procura num aluno que faz todo um serviço durante todo o semestre. Então é isso que realmente a gente quer e deseja para essa prova, ok? Em termos de facilidade, né, em termos de dificuldade, o que a gente pode apontar? Nós aqui, a equipe de Sociologia, fizemos uma avaliação que nós tivemos aqui uma questão considerada fácil, 6 questões consideradas de nível médio e 3 questões de nível difícil, o que faz então dessa prova ter aí, em geral, um nível de dificuldade de médio a difícil, ok? Em relação aqui ao que diz respeito, né, às abordagens, a prova da UFA ela não nos surpreendeu, né? Nós sabemos que ela é uma prova baseada realmente em conteúdo, é uma tradição da prova ter esse perfil. Então nós tivemos das 10 questões, as 10 basicamente cobrava unicamente conteúdo, nenhuma que exigia interpretação ou uma que abordasse as duas coisas. Então uma prova de nível e de método bem conservador, ok? Em relação à questão da interdisciplinaridade, nós podemos também ver o conservadorismo da prova, em que não houve aí nenhuma relação com nenhuma outra disciplina e, portanto, as 10 questões eram meramente, né, de sociologia, certo? Para a gente finalizar aqui esse comentário, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma questão em particular da prova, que abordava a questão do movimento negro e que nós, a equipe de Sociologia, entendemos que não existe uma resposta plausível para essa questão. Olha o que diz o enunciado dela. O movimento negro no Brasil, embora exista de fato desde a colônia, teve seus avanços reais constituídos em políticas públicas a partir dos anos 1990. Então, como se pode perceber, é uma questão acerca do movimento negro, né? E, portanto, em geral, o que nós podemos entender? Que o movimento negro é constituído daquilo que se chama, né, de novos movimentos sociais, cuja principal aí, característica, né, que podemos aceitar e ponderar é a condição da heterogeneidade. Isso quer dizer que é um movimento que não apresenta uma unicidade ideológica. Existe, inclusive, determinadas divergências em relação a alguns assuntos específicos do movimento. Portanto, é uma questão que, como não traz nenhum segmento mais particular, todas as reivindicações do movimento têm que ser consideradas e ponderadas nas alternativas que estão na questão, ok? Olha o que diz aqui logo abaixo. Sobre as bandeiras, né, as ações afirmativas e conquistas deste movimento, é incorreto afirmar que. Então, olha só, pede o item aqui incorreto, mas nós entendemos que não existe aqui uma resposta plausível, ok? Bem, olha só o que nós podemos entender aqui na letra A. Tornaram possível a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio. Moçada, realmente isso é uma grande conquista do movimento. Você tem hoje reconhecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional uma lei que estipula a obrigatoriedade realmente do ensino da história e da cultura afrodescendente. Portanto, esse item ele é correto, beleza? Em relação aqui ao próximo item dessa questão, olha só o que diz. Pretendem contribuir para diminuir a distância socioeconômica entre negros e brancos no Brasil e um dos mecanismos para que isso ocorra é a instituição de cotas para negros na universidade. Isso realmente é uma reivindicação do movimento. Apesar de que não há uma homogeneidade de todos os segmentos, inclusive uma parte, né, do movimento considera que a instituição de cotas é a representação de uma política segregacionista, mas ela de fato é uma reivindicação e é uma bandeira do movimento das mais atuais. Portanto, essa alternativa também está correta. Em relação aqui ao item C, olha o que nós temos aqui, ó. Relacionam-se ao movimento de políticas de identidade étnico-racial que denuncia a democracia racial brasileira como um mito. Realmente, um dos principais objetivos, né, que unifica o movimento é exatamente essa denúncia de que não existe uma igualdade entre brancos e negros no Brasil, trazendo à tona, portanto, naquilo que nós podemos chamar de um mito da democracia étnico-racial. Portanto, esse item também está correto. Nos resta aqui, portanto, a letra D. E olha o que diz a letra D. Pretendem indenizar economicamente os descendentes de escravos negros no Brasil. Bem, gente,
apesar de que essa é uma bandeira que não é, de certa maneira, né, consensual dentro do movimento como um todo, esse tipo de reivindicação é algo que tem ganhado repercussão na sociedade, dentro do movimento, e nós temos, sim, determinados sujeitos dentro do movimento que reivindicam esse tipo de política, tal como os judeus, né, que sofreram pelo Holocausto, os japoneses pelo macartismo. Então, hoje, um segmento do movimento reivindica, sim, indenizações econômicas para reparar qualquer tipo de dano que esse grupo étnico tenha sofrido. Portanto, o que nós podemos concluir? Que todas as alternativas estão corretas. Por isso, a equipe de Sociologia pede a anulação dessa questão. Mas, em geral, moçada, quero aqui dizer que nós tivemos uma prova de ótimo nível, né? Em decorrência apenas dessa questão, que teve esse pequeno atropelo, né? Mas que, em geral, não comprometeu a boa prova que nós tivemos, ok? Um grande abraço para vocês e até mais.